Queridos, eu fiz aqui uma espécie de um programinha que eu vou ler bem rapidinho para a gente poder trabalhar em cima dele e você ter uma noção daquilo que nós vamos falar essa noite. Primeiro, nós vamos começar aqui sobre o que é a escola bíblica dominical, como ela começou, porque isso é importante, e eu vou falar sobre dominical para você entender. Nós aqui nessa escola, nós estamos dando o nome de EBI. E algumas pessoas dizem, né? A gente falou essa semana, na live ontem, a tia falou sobre isso. Algumas pessoas querem dar nome diferente, porque dominical é no domingo. Será que é isso? A gente vai aprender, porque é muito importante a gente saber o que é que a gente está ensinando, o que é que a gente está fazendo, com o que a gente está lidando, né? Como é que ela começou? Quais são os objetivos da escola bíblica? Qual é o perfil que o professor da escola bíblica ele deve ter? Qualquer pessoa pode ser professor da escola bíblica? Ou ele deve ter um perfil? Que perfil que eu devo procurar para ser um professor? Como é que o aprendizado ele acontece na vida do aluno, na vida da criança, na vida do adolescente, na vida do adulto? Será que ele acontece da mesma forma? Ou será que basta você ficar falando e as pessoas vão simplesmente aprender? Quais são as leis do ensino? Quais são os métodos de ensino? E como que acontece a psicologia educacional? É importante nós sabermos isso, porque geralmente nós cristãos temos o hábito de dizer assim, eu estou sentindo de Deus, você vai ensinar, ou eu agora quero ensinar e acabou. Nós temos, é claro, o Espírito de Deus, que ele é mestre por excelência. Uma das atividades do Espírito Santo é ensinar. Jesus disse, eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, ele nos ensina, mas o Senhor também permitiu que livros fossem escritos. O evangelista João, o apóstolo João, no Evangelho de João, ele escreve no capítulo 21 que se fosse escrever tudo que Jesus fez e fosse se escrever todas as ciências nos livros, não haveria livros no mundo que coubesse todo tipo de ciência. Um exemplo desse foi o próprio Salomão, que escreveu tanto sobre botânica, sobre o amor, sobre as ciências, sobre os astros. Então, as ciências, elas existem para nós estudarmos. Então, às vezes, você tem o amor no seu coração, você tem a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, você tem o público que você precisa trabalhar, você tem um espaço, você tem um local, mas você fica muitas vezes travado, porque você não sabe, chega num determinado ponto que você não sabe o que é que você vai fazer. Se esgota, porque você às vezes não depreende, não tem conhecimento de uma certa técnica para você aperfeiçoar tudo aquilo que você tem. E um dos objetivos desse curso tão abençoado que nós vamos fazer essa semana é exatamente munir você de instrumentos para te capacitar a fazer mais e melhor. Para isso, nessa introdução aqui que eu quero fazer, antes de nós vermos o que é a escola bíblica, eu quero fazer algumas colocações para você refletir. A primeira colocação que eu quero dizer é o seguinte: às vezes nós nos questionamos por que é que nós temos hoje ensinos tão fracos nas igrejas. E eu coloco isso, eu não sei se todos os que estão aqui têm conhecimento, eu sou da Assembleia de Deus, mas eu tenho experiência em escola bíblica já há cerca de 40 anos. E eu ministro em muitos ministérios diferentes, não só na Assembleia de Deus. Então, esse é um parecer, é uma impressão muito global, de muitos ministérios. Agora eu estou em São Paulo, mas eu tenho origem no Rio de Janeiro, já morei em outros estados a trabalho secular, viajo, tenho também conhecimento de outros países, e a gente vê que essas são colocações de uma forma global.
Por que que os ensinos estão fracos? Por que é que a gente vê cada vez menos missionários nos campos? Por que que a qualidade dos cultos vem caindo? Por que que as igrejas não são mais como antes? Por que que não vemos mais tantos milagres, tantas maravilhas? Por quê? Porque a escola bíblica ela foi enfraquecida. Não se vê mais tanta ênfase na escola bíblica. Em alguns lugares elas nunca existiram, em outros lugares elas deixaram de existir, e em outros lugares elas foram substituídas por brincadeiras, por atividades lúdicas e até mesmo técnicas de ensinos demasiadas, né? Ao invés da ministração da palavra de Deus. Você vai entender, ao longo dessa ministração, que é necessária uma combinação de técnicas, de algumas coisas, para que o seu ensino seja eficiente. Mas o primordial é o ensino da palavra de Deus. Esse é o objetivo da escola bíblica dominical. Por que que eu estou falando dominical e com tanta ênfase? Porque eu vou te dizer o seguinte: a gente tem uma situação no nome escola bíblica. Escola, você sabe, é um lugar onde nós vamos aprender. Bíblica, porque eminentemente ela ensina a Bíblia. E por que dominical? E tantas pessoas discriminam esse nome e, de acordo com a sua denominação, ela dá o nome de escola bíblica sabatina, escola bíblica congregacional, escola bíblica dominical, escola bíblica apenas, escola bíblica de mulheres, definindo isso. Por quê? No latim, você tem o nome dominicus. Dominicus ou dominicos, dependendo, ninguém tem a pronúncia hoje mais correta de como seria isso, vem da palavra dominus, domínio. Então, quando você fala assim, a oração dominical, ou a oração dominus, ou domínios, você fala da oração geral, a oração que domina, é a oração geral, a oração global. Então, a palavra dominus ou domínios, ela vem daquilo que vem do Pai, aquilo que vem direto de Deus. Então, o nome Escola Bíblica Dominical, ela foi dada lá atrás, daqui a pouquinho a gente vai ver a origem dela. Quando ela começou lá atrás, na verdade, é porque se referia ao domínio de Deus. Escola, lugar onde se aprende a Bíblia, que é o domínio de Deus. A palavra é o domínio. Por quê? A escola bíblica, ela tem seus fundamentos no Antigo Testamento, desde os dias de Moisés ou dias que antecedem os dias de Moisés. Então, o domínio. Então, o nome Escola Bíblica Dominical, sob esse aspecto, ele está correto, porque é a escola bíblica onde domina a vontade e a palavra de Deus. Acontece que quando os dias da semana foram inseridos por uma série de questões e uma série de influências de lua, de dias da semana, de nome de pessoas, o calendário romano e etc., o que acontece é que a palavra dominica é o nome do domingo. E como por causa da ressurreição de Jesus, os cristãos passam a considerar o domingo como o dia do Senhor, os cristãos tradicionais, então começou-se a dar um sentido, porque aí, com exceção de algumas igrejas ou algumas denominações que guardam o sábado, de uma forma geral, começou-se a guardar o domingo como o dia do Senhor. Então, aquele nome Escola Bíblica Dominical encaixou como uma luva no Dominica. Então, algumas pessoas, por não terem essa informação, começaram a achar que a Escola Bíblica Dominical tinha esse nome por causa do domingo.
Então, a gente pode fazer a escola dominical, a bíblica dominical, numa segunda? Pode. Pode fazer numa terça? Pode. Porque o assunto que domina a escola bíblica é a palavra de Deus. Então, isso pode ser na segunda, isso pode ser na terça, pode ser na quinta, pode ser no sábado, não tem problema nenhum, ok? Aqui nós estamos dando ênfase à escola bíblica infantil. E a gente vai variando o nome, porque onde essas pessoas não têm esse conhecimento, eu já passei por determinados lugares em que as pessoas são muito rigorosas. A gente está no Brasil agora, que é um país continental. Então, você de uma região para outra, parece até que você está mudando de país. Então, se você vai fazer a escola bíblica, por exemplo, numa quarta-feira, eu já estive em lugares que a escola bíblica dominical no domingo não funciona. Então, nós tivemos que fazer numa quarta, numa terça, numa segunda à noite. Então, se você disser que é a escola bíblica dominical, as pessoas não iam simplesmente porque você tinha o nome dominical. Então, não chama de dominical, chama de escola bíblica. Aí você pode chamar EBI, EBS, escola bíblica da segunda, EBQ, escola bíblica da quarta. Aí vai de acordo com o gosto do cliente, ok? Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que é que você está aqui hoje nessa aula? O que é que te trouxe até aqui? O que é que te motivou a estar aqui hoje nessa aula? Romanos, no capítulo 12, 7, faz uma reflexão. Se tiver com a sua Bíblia do lado, é interessante você ver, porque há uma palavra especial para aquelas pessoas que ensinam, né? Começando no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas temos diferentes dons, conforme a graça que nos foi dada. Há o de profecia conforme a medida da fé. Então, para você receber o dom de profecia, você precisa de fé. O de serviço em seu ministério. O de mestre em seu ensino. O de consolador em consolar com atitude honesta. O que preside com diligência, o que é compassivo com regozijo. Quando você tem a Bíblia corrigida, diz: se é ministério, em ministrar, mas se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, há uma advertência para aquele que ensina. Ele precisa se dedicar. Para aquele que ensina, não tem eu senti de Deus e vou ensinar, o Espírito Santo vai encher a minha boca. Não existe isso. Ensino requer preparo. Então, o que nos motiva a sempre aprender, primeiro, é restituição. Restituir aquilo que foi perdido. Em algum momento da sua caminhada, você perdeu o passo, perdeu o ritmo, você se desatualizou, você deixou o inimigo te desanimar, por algum motivo você parou, você agora precisa restituir isso tudo que foi perdido no meio do caminho. A segunda coisa, você precisa se reciclar, né? Ninguém sabe tudo que não possa aprender alguma coisa. Ninguém não sabe de nada que não possa ensinar alguma coisa. Então, nós estamos sempre trocando experiências, né? Mesmo quem tem muita experiência sempre pode aprender alguma coisa. O grande lance de ensinar é exatamente esse. Ninguém pode se levantar para ensinar se primeiro não se sentar para aprender. Uma coisa que a gente precisa entender é que o professor, ele é um eterno aprendiz. Ele precisa estar sempre estudando, principalmente a palavra de Deus. E a terceira coisa é o aperfeiçoamento. Você precisa sempre se aperfeiçoar, sempre se afinar. Às vezes as mesmas coisas vão mudando de nome, as mesmas coisas vão tendo um novo sentido, você precisa então se aperfeiçoar. O professor da EBD, ele também é um discipulador.
ele precisa ter vocação, ele precisa ter paixão. Gente, quando a paixão acaba, não resta mais nada. Então você precisa sempre ensinar, como diz o provérbio popular, com sangue nos olhos. Você tem que ter sangue nos olhos. Você precisa ter um relacionamento com Cristo. O professor de EBD, ele tem dono. Ou da EBI, professor da escola bíblica, ele tem dono. Ele não está aí à toa, ele não está largado ao léu. Ele tem dono, o dono dele é Jesus Cristo. Então, ele tem um relacionamento real com Jesus. Outra coisa, precisa se esforçar. Gente, não dá para preparar a aula, daqui a pouquinho eu vou falar isso novamente, é só uma introdução. Não dá para preparar a aula um dia antes. Não dá para você preparar a aula no dia da aula. A aula é uma coisa que tem que ser pensada com carinho, ela tem que ser preparada com antecedência, né? Você tem que tomar aquela lição para você, Deus tem que falar com você, ela tem que descer ao teu interior, você tem que pensar em cada aluno seu, e aí então você vai confeccionar a sua aula, você vai se preparar na palavra, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Talvez você pense assim, mas o meu conhecimento para preparar essa aula, ele não é suficiente, me falta tanta coisa. A gente tem as fases do conhecimento, né? E por isso a gente precisa estar sempre se preparando. A primeira fase do conhecimento é a ignorância inconsciente. O que é isso? Eu não sei que eu não sei. Isaac Newton, ele disse que o que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano. Então, a gente de vez em quando vê uma reportagem na TV e diz assim, meu Deus, eu nem sabia que existia isso. Essa é a ignorância inconsciente, eu não sei que eu não sei. E tem tanta gente que acha que sabe de tudo, mas tem muita coisa que a gente não sabe. Na palavra de Deus, em termos de conhecimento para ensinar, tem muita coisa que a gente nem sabe que existe. Por isso a gente precisa ficar fazendo curso, se reciclando, sai um material, você compra, você sempre está procurando se atualizar. Reciclagem, aperfeiçoamento. A segunda coisa é a ignorância consciente. Você começa a se preparar. Quanto mais você sabe, você entende que menos você sabe, você precisa conhecer. Então, a ignorância consciente, eu sei que eu não sei. Repare, primeiro, eu não sei que não sei. O segundo, eu sei que eu não sei. Eu começo a aprender algumas coisas e eu digo, gente, eu não sei isso. Isso aqui eu sei, mas aquilo ali eu não sei, eu preciso aprender. A terceira fase do aprendizado, do conhecimento, é o conhecimento consciente. Alguém te pergunta, você sabe esse assunto? Não, isso aqui eu sei. Você sabe que você sabe. E vou fazer já uma reciclagem nisso aí. E a quarta fase é o conhecimento inconsciente. Você vai somando conhecimento ao longo da sua vida e alguém te pergunta uma coisa e você diz assim, eu acho que eu não sei isso não, mas você vai ligando os fatos e, de repente, você forma um conjunto de informações e você se surpreende porque você sabe aquele assunto. É o conhecimento inconsciente. Você não sabia que sabia. Vamos lá. Vamos reciclar aqui, porque alguém deve estar pensando, meu Deus, mas que confusão. Primeiro, ignorância inconsciente. Eu não sei que eu não sei. Olha, me disseram que foi achado uma jazida do metal precioso e que esse metal precioso, por exemplo, vou dar um exemplo absurdo aqui, que a pérola, se ela for queimada e derretida, ela se transforma nesse metal que é mais precioso que o ouro. Isso não existe, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo absurdo. A gente diz, eu não sabia que existia um metal mais precioso que o ouro. E nem se a pérola fosse derretida, acontecia isso. Não sabia que isso existia. Né? Então, você viu, eu não sabia que eu não sabia. Aí eu vou estudando, eu vou aperfeiçoando. Agora eu começo a conhecer algumas coisas. Eu sei que eu não sei muita coisa. Aí eu estudo um pouco mais. Aí eu sei que eu sei algumas coisas. E estudo um pouco mais. E aí eu vou saber, eu não sei que eu sei.
Isso assim, assim, assim. Ah, eu não sei isso não. Aí você começa a pensar, eu sei. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é mesmo assim. Nós temos um vício de dizer, eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, a Bíblia é muito difícil. Você não sabe que não sabe. Aí você começa a ler. Aí você diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. Tem muita coisa que eu não sei aqui, mas eu estou aprendendo. Você começa a compreender a Bíblia. Aí você diz, Jesus, é isso aqui, eu já sei. Eu sei que Deus é poderoso. Eu sei que Jonas lutou contra a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é soberana. E quando alguém vai e pergunta a você assim, quais são os passos da salvação? Você pode enumerar para mim? Aí você vai dizer, não, eu não sei não. Aí você vai e começa a pensar, o Deus criou o homem pecou, Deus enviou Jesus, Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, mas ele vai voltar e vai nos dar uma vida eterna, uma nova vida com Deus. Pronto. Como é que eu me lembrei disso? Eu nem sabia que eu sabia disso. Por que que eu te dei essa informação e ela é tão importante? Porque qualquer ensino que você for fazer na sua escola bíblica, na sua igreja, você precisa saber dos passos da salvação. Ele tem que ser mencionado, porque ele é fundamental para que haja salvação de almas, para que haja alegria em Deus, para que haja conversão e para que haja transformação, ok? Nós vamos entender que você talvez não entenda, meu Deus, por que que eu estou tentando fazer uma escola bíblica e ela não está dando certo? Por que que a classe da Joaninha, eu não sei se tem alguma Joaninha aqui que eu não consigo ver, né? Mas se tiver, não é você, Joaninha. Eu não sei por que que a classe da Joaninha está bombando e a minha não está funcionando. Ah, é porque o pastor dá mais apoio a ela. Não, a minha classe não dá certo porque o pastor não me dá apoio. Eu vou te falar uma frase aqui que cai muito bem. A Bíblia tem versículos para tudo isso. Mas tem uma frase de um escritor famoso, gaúcho, Mário Quintana, que ele dizia assim: quem cuida bem do seu jardim não precisa correr atrás das borboletas. Por quê? Porque todo jardim bem cuidado atrai borboletas, porque ele tem flores. Então, se você cuidar bem do seu jardim, você tem ali o jardim da vizinha que está lindo, que está maravilhoso, florido, vai ter borboletas. Seu jardim não tem nada. As borboletas vão todas para o jardim dela. Não adianta você ficar de olho nas flores dela, no jardim dela. Agora, se você começar a trabalhar o seu jardim, adubar o seu jardim, plantar o seu jardim, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai florescer, ele vai ter também flores muito bonitas. Você não vai precisar ficar correndo atrás das borboletas que vão para o jardim dela. Naturalmente, as borboletas virão ao seu jardim também. Então, essa história, gente, que eu não tenho lugar para fazer escola bíblica. Ah, o pastor não me dá apoio. Ah, eu não consigo fazer porque aquela irmã é uma pedra de tropeço. Escutem, experiência. Eu não tive apoio de pastor a vida inteira. Eu não tive igreja construída para fazer a vida inteira. Eu já fiz escola bíblica dominical em escada, em comunidade, em roça, dentro de forno de carvão, no meio de tribo indígena. Todo lugar você pode fazer escola bíblica, com apoio ou sem apoio. Basta você ter amor, basta você usar os meios próprios adequados, você conhecer a palavra de Deus. Se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não tiver a ajuda do Espírito Santo de Deus e não trabalhar, você não vai conseguir ter escola bíblica. Melhor, você não vai conseguir ser um crente fiel a Deus, porque ninguém pode dar o que não tem. Você só pode dar aquilo que você possuir. E disposição sempre para aprender. Para isso, você tem que estar motivado. O que é a motivação? É uma força, uma energia que nos impulsiona na direção de alguma coisa. É o motivo para a ação.
Isso é motivação, um motivo para a ação. Qual é o motivo que você tem? Ah, eu quero ganhar almas para o reino de Deus, porque a gente vai ver que um dos objetivos da escola bíblica é ganhar almas para Jesus, é desenvolver a espiritualidade, o caráter cristão do aluno, é treinar o cristão para o serviço do mestre e a renovação espiritual do crente. É esse o seu motivo? Então vamos agir. Nós vamos agir da maneira correta. Às vezes você não tem o material humano disponível, às vezes você não tem o material físico. Eu me lembro, nessa nossa live, eu tenho aqui a minha irmã. A minha irmã está lá no Rio de Janeiro assistindo, e esta semana eu estive no Rio e nós estávamos lembrando que nós passamos por um lugar e nós andávamos 5, 6 bairros a pé com um chinelinho de dedo. Nós passávamos na padaria porque não tínhamos nem dinheiro para isso, né? Eu tinha 13 anos e ela tinha 11 anos. E andávamos muito embaixo do sol a pino, então a gente passava na padaria, pedia papel de pão, que antigamente pão se embrulhava com aquele papel cinza, a gente pedia 4 folhas daquele papel. E a gente passava cola de maisena, fazia aquela goma de maisena, colava as 4 folhas, desenhávamos com hidrocor, porque a igreja não tinha dinheiro, desenhávamos com hidrocor, ali a gente fazia o tema da lição, nós fazíamos desenhos, fazíamos visuais, tudo ali, porque a gente tinha ali. Íamos para a escola bíblica de tarde, depois da escola bíblica de manhã, íamos para uma igreja que tinha sido inaugurada e era um cômodo. Lá acontecia a escola bíblica dos adultos e das crianças. E o pastor disse: vocês querem nos ajudar? Sim, nós queremos, pastor. Então nós arrumamos, era uma coisa muito incipiente, arrumamos uma corda, penduramos uma cortina, colocamos lá um lençol que fechou, minha mãe fechou, fizemos uma cortina, começamos com uma criança, com 2 crianças, aí Jesus foi transformando o coração daquelas crianças, transformando, as famílias começaram a descer de um morro atrás, e as famílias começaram a descer para ver o que estava acontecendo com aquelas crianças. E elas começaram a se converter. Queridas, chegou um tempo depois, alguns meses depois, não levou muito tempo, quando eu e a minha irmã íamos apontando na esquina da rua, o morro inteiro descia de crianças para vir encontrar com a gente na estrada. E a igreja foi ampliada, hoje é um grande templo, porque aquela obra foi cheia de alunos da escola bíblica. Então, não tenho recursos, eu não tenho material humano, e eu tinha 13 anos e ela tinha 11 anos, né? 2 crianças, mas o nosso amor pela escola bíblica era muito grande. Então, isso aí foi uma das coisas que nós fizemos. Em outro lugar, tinha só escada, né? O pastor dizia: aqui não tem lugar para criança. E não tinha, porque muitas igrejas não foram pensadas antigamente em escola bíblica. Então, você não tinha salas, você não tinha departamentos. Então, vamos fazer a escola bíblica na escada. Então, colocávamos as crianças de 2 em 2, para quem fosse usar a escada, ter um cantinho para passar. E ali foi feita a escola bíblica. Então, sinta-se motivado a fazer a obra de Deus. Não dê desculpas, como fez a raposa. La Fontaine, um escritor francês, conta a história da raposa e das uvas. A raposa passou, viu um cacho de uva maravilhoso. E disse: eu quero aquelas uvas. E começou a saltar para poder tentar pegar as uvas. Só que as uvas estavam muito altas. E aí ela saltou, cansada. Ela disse: não vou pegar mais essas uvas, não. Não quero. Elas estão verdes mesmo. Então, às vezes, pela nossa incompetência em não conseguir fazer, a gente começa a culpar os outros. Bom, agora, o que é a escola bíblica? A escola bíblica é a escola que forma, transforma, reforma e informa. O que a escola bíblica não é? Uma escola que
deforma e conforma. Isso foi uma frase, um jargão que Deus me inspirou quando eu lia Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, essa escola que forma, transforma, reforma e informa, ela é uma escola familiar. Ensina toda a família o caminho em que deve andar, porque ela começa na criança e o comportamento da criança é moldado e reflete na família, e a família é levada à igreja e também é transformada. São muitas as experiências que nós possuímos, inclusive começando igrejas com escola bíblica de crianças, né? Inaugurando igrejas sem nenhum membro. Então, começamos com a escola bíblica para as crianças, e as crianças trazem os seus pais. Na escola bíblica, nós temos possibilidade de ensinar e trabalhar matérias e assuntos que não podem sistematicamente ser ensinados num culto. Você precisa entender que um culto se faz uma pescaria. Quem prega num culto faz uma pescaria. Joga a rede, e ele vai ali, joga o anzol e ele pesca. Já o professor da escola bíblica, não. É como se fosse um laboratório. Ele vai estudar e ele vai explicar sistematicamente a palavra de Deus. Muitas coisas que na hora do culto é lançado, né? Quando você fala, na escola bíblica você vai explicar através das histórias bíblicas, por isso é necessário ter precisão em cada ensino que você vai ministrar. Agora, como a escola bíblica nos tempos de Moisés? Você vai ver que os pais, eles atuavam, mesmo antes de Moisés, mas você vai ter isso bem registrado, Deuteronômio no capítulo 6, versículo 7, se você quiser anotar, para você dar uma lida depois. Você vai ver que Deus ordenou que os pais atuassem como uma espécie de professores dos seus filhos. E disse assim: e essas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, era uma ordem de Deus para que os pais falassem. Também Deuteronômio 31, 12 e 13. O povo deveria ser congregado, homens, mulheres, pequeninos e estrangeiros, né, que entrassem em Israel, estivessem no meio do povo, todos eles deveriam saber e ouvir a palavra de Deus. Então, nos tempos de Moisés era assim, as crianças eram ensinadas pelos próprios pais. Essa era a escola bíblica já dominical. Por quê? O domínio da palavra de Deus, no caso aí a Torá, a lei. Os sacerdotes, vocês sabem que eles eram intermediários entre o povo e Deus. E além do culto divino, eles tinham a obrigação de ensinar a lei. Quando os reis eram piedosos, eles se aliavam aos sacerdotes e promoviam também o ensino bíblico. Durante o cativeiro, o povo não podia ir ao templo, a Jerusalém, né? Eles foram desterrados de Jerusalém e aí foram então construídas as sinagogas, que era como se o pessoal que tem, por exemplo, uma igreja matriz, uma igreja sede, e tem as congregações ou as células, a sinagoga era como se fossem as congregações, como se fossem as células, os pontos de pregação. Então, nas sinagogas, que eram esses lugares menores, elas eram utilizadas para os cultos, era utilizada como escola pública e também eram utilizadas para a escola bíblica. Então, você vai ver que em todo tempo
na Bíblia, toda a cronologia bíblica, existia um zelo de Deus para que a escola bíblica não deixasse de ser promovida. No pós-cativeiro, aqui tem uma coisa muito interessante, e eu quero pedir para você depois ler Neemias no capítulo 8, porque você vai ver um modelo de escola bíblica como nós temos hoje. Né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa nova, que é invenção do homem, não é. Porque em Esdras, em Neemias capítulo 8, você vai ver Esdras e Neemias congregando o povo na praça, né? Chamando o povo para ler a palavra de Deus, e você vai ver os seguintes detalhes. Você vai ver no versículo 2 do capítulo 8, Esdras como superintendente da escola bíblica dominical. A Bíblia era o livro-texto. Os alunos, você vai ver no versículo 3, eram homens, mulheres e crianças. No versículo 4, você vai ver que Esdras tinha 13 auxiliares que o ajudavam na direção. Em Neemias 7, capítulo 8, versículo 7 e 8, você vai ver que tinha 13 professores e mais os levitas ministrando o ensino. E no versículo 3, você vai ver que a reunião começava pela manhã e ia até ao meio-dia. Daí, nós extraímos o modelo de organização da escola bíblica. Né? Quando nós formos ter uma escola elaborada, que ela tem que ter superintendente, ela tem que ter secretário. Quando você for esmiuçar essa passagem, você vai ver que a organização administrativa da escola bíblica dominical está nesse capítulo 8 do livro de Neemias. Gente, a Bíblia tem tudo, a Bíblia é fantástica, fenomenal, tem todas as instruções que nós precisamos. Nos dias de Jesus, Jesus não perdia tempo contando historinha sem propósito, sem sentido. Cada ocasião, cada situação, Jesus usava para poder ensinar. Então, Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus ensinava nas casas, nas festas, nas aldeias, em pequenos grupos. Jesus ensinava individualmente. Então, toda ocasião é ocasião para nós ensinarmos. Deus me deu a oportunidade, eu morei uma vez num apartamento muito pequeno, eu não tinha área. E eu tinha, praticamente todos os meus vizinhos tinham filhos pequenos. E a maioria desses vizinhos não gostavam de crentes. E eu fiquei pensando assim, Jesus, me dá uma estratégia de como eu vou falar de Jesus para essas crianças dos meus vizinhos. Eu não posso perder a oportunidade de falar de Jesus, do amor de Jesus para essas crianças. Como é que eu vou fazer? Eu fazia culto doméstico todos os dias com os meus filhos em casa, não passava um dia sem fazer. E quando chegava o tempo de férias, eu fazia EBF na igreja. Então, durante umas 3 ou 4 EBFs, eu entregava o convitinho na casa desses vizinhos. Alguns não recebiam, agradeciam e não recebiam. Outros recebiam, mas não iam, agradeciam, felizes, mas não iam. E outros recebiam de cara feia, davam uma resposta feia. E eu pensei na seguinte estratégia. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar do lado de fora, na frente da minha janela, algumas cadeiras. Vou fazer uma bacia de pipoca grande, fazer um bolo, refrigerante. Vou arrumar uns painéis, uns visuais e vou contar a história bíblica para os meus filhos do lado de fora. A minha janela ficava de frente para a rua, né? Não tinha área, do lado de fora tinha um espaço bem pequeno entre a janela e o portão era grade vazada. E eu vou fazer isso. E as crianças perguntaram, mãe, por que você vai fazer isso? Eu digo, nós hoje vamos pescar em alto mar. Nós vamos ganhar almas para Jesus. Expliquei para eles a estratégia, disse que nós íamos orar por isso, e eles oraram comigo. E nós fizemos assim, já preparei a bacia
de pipoca, os saquinhos de pipoca. Quantos eu disse para Jesus que queria naquele dia, nós preparamos. E fomos lá para fora e começamos, então, a história. Fiz a oração e comecei a contar a história. Daqui a pouco eu olhei e as crianças dos vizinhos, em cima tinha varanda e do lado tinha janela. Não tinha quintal, mas eles tinham varanda, eu não tinha. A minha janela era de frente logo. E eu olhei para cima, as crianças dos andares de cima estavam na varanda, as crianças da vizinha estavam na janela, e quando eu olhei para o portão, as crianças que estavam passando na rua pararam e estavam amontoadas no portão. E aí eu aumentei o volume de voz, comecei a virar o visual e mostrar para todo mundo. E quando acabou, eu já tinha ali, eu tenho 2 filhos, né? Um rapaz e uma moça hoje, e eu já tinha ali uns 15 saquinhos de pipoca e eu tive que entrar correndo e fazer mais pipoca e distribuir. Disse, olha, amanhã nós vamos ter outra história, tal hora, assim, assim. No dia seguinte, coloquei as cadeiras, as 2 crianças da frente já vieram para o lado de fora. Olha, eu sei que foi uma bênção tão grande, e a partir daí, toda a época de férias, eu fazia isso do lado de fora. E aí algumas já disseram assim, pode deixar que hoje eu faço bolo, pode deixar que hoje eu vou fazer o lanche. E assim eu fui ganhando as crianças do meu prédio para Jesus. Hoje, algumas já são ministras de louvor nas igrejas onde frequentam, são obreiros, são bênçãos, os pais vieram para Jesus, são missionários. Gente, é uma bênção, a gente pode fazer isso aonde a gente estiver, porque a palavra deve ser anunciada. No pós-cativeiro, então, Esdras e Neemias, nos dias de Jesus, aonde ele estivesse. Nos dias da igreja, os discípulos não paravam de ensinar. O apóstolo Paulo, ele era um grande ensinador. Tanto o professor quanto o pregador, eles usam a palavra de Deus. E também ganha almas para Jesus. Só que um lança a rede. E o outro, ele vai fundamentar os ensinamentos bíblicos. A escola bíblica atual, como é que ela começou? Olha só como é que a obra de Deus, ela surge dentro de uma oportunidade e muitas vezes no caos. Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os enfermos. E Jesus, ele vem se encaixar na oportunidade adequada. Então, o que a gente teve ali no século XVIII? A gente teve a Revolução Industrial. E antes dessa Revolução Industrial começar a acontecer, você tinha, inclusive, ainda temos hoje, infelizmente, em alguns lugares, mas era muito comum você ter a mão de obra infantil. Então, você tinha muitas crianças de 9, 10, 12 anos que faziam trabalhos braçais ali na Inglaterra, né? Quando a Revolução Industrial chegou, as crianças e seus pais, essas crianças, muita mão de obra foi dispensada. Vocês sabem que foi uma época de recessão, uma época de violência muito grande, muito desemprego na rua. Olha que coisa linda, a história da igreja se encaixando com a história secular. Nunca a história secular ela vai desmentir a palavra de Deus. Sempre a Bíblia vai se encaixar na ciência, na história secular, na geografia. Deus está sempre presente na história do homem. E aí, o que essas crianças começaram a fazer? Elas começaram a ir para a rua, começaram a se drogar, começaram a assaltar, começaram a roubar. Os pais também. E muitos desses pais foram presos, estavam cumprindo pena. E aí a gente tem um jornalista que se chamava Robert Hakes, que ele dava aula nos presídios para muitos desses pais que foram presos em ato de ilícitos. Um certo dia, e ele era cristão, um certo dia, quando ele estava voltando para casa, e que ele viu aquela criançada no meio da rua, cheirando cola, se drogando, fazendo pequenos furtos e tal, Deus tocou no coração dele, e ele pensou assim,
eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar o futuro dessas crianças, porque daqui a algum tempo serão eles que estarão atrás dessas grades. Então, o que ele fez? Ele começou, dentro da igreja, a reunir aquelas crianças para dar aula, primeiro de ensinos secular. Começou a dar aula de matemática, ensinar as crianças a fazer cálculos, ensinar as crianças a lerem, a adaptar as crianças a uma nova realidade de cultura, escrever apostilas, material necessário. E aí ele aproveitava, né, no início, no final de cada aula, ele fazia uma oração, ele dava uma lição bíblica, ele começou a evangelizar aquelas crianças. E os parentes daquelas crianças, que tomavam conta deles, por causa de alguns pais ou de outros parentes que estavam presos, começaram a perceber que as crianças mudaram o vocabulário, começaram a perceber que as crianças mudaram o comportamento e começaram a ir à igreja. E ali começou um novo momento da igreja, começou um avivamento, começou um mover, salvação de almas, uma transformação. Gente, foi assim que começou a escola bíblica atual, em 1780, em Gloucester, na Inglaterra, no sul da Inglaterra, através desse homem. Mas vocês estão pensando que foi fácil? Não foi, porque a igreja local se levantou contra ele. Então não adianta você ficar falando, porque a igreja não entende, porque tem dificuldade, porque eu tenho oposição. Não, você vai precisar orar, você vai precisar jejuar, você vai precisar ler a Bíblia e você vai precisar se manter firme, porque o reino de Deus não é feito com covardia, o reino de Deus não é feito com medo. A palavra de Deus diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Porque o Robert Hakes, tinha gente que dizia para ele: você está acabando com o nosso conforto. Você sabe que o inglês, o povo europeu, tem uma conduta muito séria, é um povo muito ordeiro, não gosta de barulho, não gosta de alteração, eles gostam de rotina. E aquela criançada dentro da igreja começou a fazer não é fazer bagunça, mas porque ele foi ensinando com o passar do tempo. Mas acontece que alterou a sistemática de culto, alterou tudo. Então, as crianças estão vindo para cá, estão fazendo bagunça, estão fazendo barulho, as crianças não se comportam adequadamente, mas depois de um certo tempo, tudo começou a mudar. Até porque criança não fica criança a vida inteira. Nós aqui, eu, meu esposo, temos experiência de igreja por onde nós passamos, em que começamos com crianças e pegamos crianças embaixo da ponte comendo sopa de papelão, demos abrigo na igreja, escola bíblica, cuidamos, a família veio para Jesus, a família foi restaurada e essas crianças cresceram. Hoje são oficiais das Forças Armadas, são pastores, são homens de Deus, pessoas abençoadas. Começou como? Criança. Então você tem que entender que a criança vai crescer, o menino vai virar homem, a menina vai virar uma mulher de Deus, vai virar uma missionária, uma mãe de família. Então, esse investimento, essa visão tem que estar lá na frente. No Brasil, começou em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Veio um casal, que é o Robert Cayley e a esposa Sarah Cayley. Eles eram escoceses e eram da igreja congregacional lá na Escócia. Então, eles chegaram ali e tinham alguns estrangeiros. Eles reuniram 5 crianças que eram filhas de imigrantes ingleses e ali eles começaram, na cozinha desse missionário, começaram a escola bíblica com essas 5 crianças. Ali foi o início da escola bíblica no Brasil e também foi a fundação, em 1855, da Igreja Congregacional no Brasil. Tá? Objetivos da EBI: ganhar almas para Jesus. Mas como ganhar almas para Jesus? A escola bíblica não é para criança, crente, para desenvolver? Não. A escola bíblica
é para a criança que já está no caminho, ela precisa ser ordenada, e a gente vai passar o segundo objetivo já já, mas a criança precisa entender, e nós precisamos entender, tem gente que pensa assim, a criança é santo. Eu quero aproveitar aqui para ministrar um ensino bíblico sobre a sua vida. A criança morreu, virou anjinho. Gente, a Bíblia em nenhum lugar registra anjo-criança. Às vezes as pessoas cometem heresias. O anjinho foi para o céu. A Bíblia só registra anjo, figura, quando acontece aquela figura do anjo se transformar ou se mostrar, né, antropomorfismo, na figura humana se revelar, ou Deus se revelar ao homem, na figura de um homem, de um anjo, sendo transformado, antropomorfismo, transformação na figura humana de um anjo. Sempre é a figura adulta. Não existe anjo criança. A Bíblia não revela, não mostra, não fala em nenhuma visão e nenhuma revelação. Então, a figura dos anjos são sempre adultos e maior que o homem. Davi fala, um pouco menor que os anjos, tu criaste o homem. Está lá no Salmo 4. Né? Então, a criança, ela não é anjo. Ela nasce e é pecadora. Ela é concebida em pecado. Vou passar já aqui os versículos bíblicos para você. Então, toda criança ela é pecadora. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós, Romanos 3:23, eu falei aqui, todos pecaram. Todos nós já nascemos com tendência para o mal. Salmo 51, versículo 5. Em iniquidade fui concebido, e em pecados me deu à luz minha mãe. É aquela essência. Você vai dizer, mas como assim? A gente mente desde que nasce. Você quer ver um exemplo bem simples? A criança mente chorando. Né? Ela nasce, ela está desprotegida, ela sai do útero, ela vem para a friagem, ela sai daquele lugarzinho, aí ela quer ser protegida. Aí você pega a criança no colo, né? E ela fica quietinha, você dá mamar, troca a fralda, ela está alimentada, ela está sequinha, está bonitinha. Se você não souber ensinar, corrigir direitinho os horários dela mamar, o horário dela dormir, aí você põe ela no berço. Aí ela dá aquela choradinha porque ela está estranhando. Você que não sabe, não tem experiência, vai lá e pega ela de novo. Aí ela para de chorar. Aí ela pensa assim, toda vez que eu choro, vem a mamãe aqui, essa pessoa com esse colinho gostoso, me balança, e aí fica gostoso, aí eu paro de chorar. Aí você, lá desesperada, ela fica. Aí você bota ela, ué! Aí você vai lá, pega de novo, né? Aí ela, ué! Porque ela sabe que toda vez que chora. Ela está sentindo alguma coisa? Eu não estou falando no caso da criança estar doente, tá com nada disso. Mas na maioria das vezes, a mãe reclama porque a criança troca a noite pelo dia. Não, não é a criança que troca, é você que está ensinando ela errado. É você que, quando chega na hora dela dormir, que é à noite, você acende a luz, você faz, pega lá, faz a mamadeira, faz não sei o quê, você está agitada, aí para ela é dia. Quando chega de dia, ela está cansada, aí você vai lá, fecha a cortina, sai na pontinha do pé, faz silêncio, aí ela pensa que é noite. Então, somos nós que ensinamos errado nesse quesito, mas ela mente chorando, porque ela diz assim, se eu chorar, vai me pegar no colo. Então, ela já tem aquela percepção, a criança já é concebida no pecado. E a consequência do pecado é a morte. Ela não tem a consciência do pecado. Ela não sabe, eu vou mentir, vou para o inferno, eu vou matar, ela não tem essa consciência. Mas ela nasce concebida no pecado e ela precisa ser conduzida a um Salvador. Daqui a pouquinho a gente vai ler uma estatística que uma criança de 0 a 15 anos, ela tem 90% de chance de vir a Jesus. De 15 a 20 anos, essa chance cai para 70%. Então, quanto mais cedo a criança for apresentada a Jesus, maior é a chance dela render-se a Jesus
e produzir frutos para o reino de Deus. Primeiro objetivo da escola bíblica, então, é ganhar almas para Jesus. Então, toda vez que você ministra a escola bíblica, no final deve ser feito o apelo. Ah, eu tenho só crianças cristãs, filhos de crente na minha classe. Filho de crente não é crentinho, né? Igual filho de peixe. Às vezes ela foi criada na igreja, mas ela precisa ter um encontro com Jesus. Então é necessário ser feito o apelo. Então, cada aula deve ser dada como se fosse a primeira e a última, gente. Cada aula, cada pregação. Você lembra, quem já tem experiência, como é que você ficou quando você foi dar a sua primeira aula? Ou se você vai dar a sua primeira aula, como é que foi? Você ficou nervoso, você pegava todas as anotações, você queria guardar tudo na sua cabeça, você anotava, você leu, releu, pesquisou, procurou informação, aquele nervoso, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Será que eu vou fazer tudo certinho? Pois é, toda vez que você for dar uma aula, você tem que fazer exatamente isso. Anotar, escrever. Não é tipo assim, hoje eu vou contar a história do nascimento de Jesus. Eu já li isso, eu sou crente há 20 anos. Eu já li isso umas 50 vezes, já sei de cor. Não preciso ler não, que eu já sei. Então, a sua aula deve ser dada como se fosse a primeira e como se fosse a última. Imagina, se você fosse avisado que domingo agora vai ser a sua última aula de escola dominical. Viesse alguém para você e dissesse assim, olha, domingo vai ser a última aula que você vai dar. Depois, você vai morrer, você não vai dar mais nenhuma aula. Como é que você daria essa última aula? Eu tenho certeza que você pensaria assim, gente, eu tenho que arrebentar nessa aula. Eu tenho que, nessa aula, ganhar muita alma para Jesus. Eu tenho que impactar meus alunos. Eu tenho que fazer o meu melhor. Toda aula nossa deve ser assim, como se fosse a primeira e como se fosse a última. Toda vez que você for pregar a palavra de Deus, toda vez que você for ministrar, você deve fazer essa dedicação. Não importa quanto tempo tenha. A sua dedicação, seu preparo tem que ser esse. Segundo, desenvolver a espiritualidade. Por quê? Do seu aluno. Porque o caráter cristão do aluno vai ser modelado na sua aula. Quando você disser assim, olha, João Batista, ele veio anunciar Jesus, ele era um missionário, ele tinha fé e ele cria que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele veio na frente para preparar o caminho do Messias. Você já viu que coisa linda você anunciar que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador do mundo? Quem aqui gostaria de ser um porta-voz do reino de Deus e anunciar Jesus? Você ali está modelando aquela criança para ela amar falar de Jesus, para ela amar o reino de Deus, para ela ser um porta-voz daquilo que Deus tem para fazer através da vida dela. Então, primeiro você vai ganhar aquela alma, depois você vai modelar o caráter dela, desenvolver a espiritualidade dela através da palavra de Deus. Terceiro, você vai treinar aquela criança, aquele cristão, porque isso aqui serve para a criança e para o adulto, para o serviço do mestre. O lema da escola bíblica deve ser: cada aluno um crente salvo, cada salvo bem treinado e cada aluno bem treinado um obreiro ativo, diligente e dinâmico. A gente hoje sofre de uma apatia completa na vida da maioria dos obreiros. Porque o obreiro ele tem que ser proativo. Você às vezes pede uma coisa para uma pessoa e às vezes você não tem nem como pedir, agora falando como pastora, né, de uma igreja que Deus tem nos dado oportunidade, você às vezes vê determinadas, e a gente não vira pastor, de membro você vira pastor, né? Você faz uma carreira, né? Você lava banheiro, trabalha na cantina, trabalha na tesouraria, trabalha na secretaria, você faz diaconato, trabalha na portaria, você trabalha em tudo
para você chegar lá depois, na frente, continuar exercendo o seu ministério de uma outra forma. Então, você tem que ser proativo. Você viu um banheiro sujo, você vai lá e vai limpar o banheiro. Não precisa o pastor dizer, mas, Cláudia, você pode ir lá e limpar o banheiro? Até hoje, eu chego, vejo um banheiro que não está limpo, procuro um pano, uma vassoura, vou lá passar o banheiro. Não vou esperar o irmão chegar, o irmão me dá ordem para limpar o banheiro. Então, na escola bíblica dominical, você treina o obreiro para isso. Você vai falar de Dorcas. Ah, no dia que você for contar a lição de Dorcas, a Dorcas não era pastora, mas a Dorcas era uma mulher que abençoava a obra de Deus, que trabalhava na obra de Deus. Ela, com a sua simplicidade, ela fazia as suas costuras, ela fazia os seus remendos, e ela abençoava, porque a gente deve fazer a obra com aquilo que a gente tem nas mãos. Então, você está treinando ali o caráter, aquele cristão, para o serviço do mestre. Então, por que que hoje a gente tem tantos crentes que acham que trabalhar na obra de Deus é só dar ordem, porque não frequentou a escola bíblica? E deixa eu te abrir um parênteses para cá. O que tu fazes fala tão alto que me impede de ouvir o que tu dizes. O teu aluno não vai só ouvir o que você está falando, não. Ele vai observar você como professor, como é que você faz. Como é que você procede na igreja, como é que você trabalha na igreja, se você é proativo, se você não é. Porque a primeira criança é sincera. Primeira oportunidade que ele tiver, ele vai dizer para você: mas tia, você não fez assim, 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 eu vi o pastor falar com você e tal. Então, o exemplo sempre fala mais alto. E a quarta consequência, o quarto objetivo da escola bíblica é a renovação espiritual. A presença do Espírito Santo renova o crente. A Bíblia tem palavra que renova o crente. Então, quando você estiver estudando a lição, Deus vai renovar você. O Espírito de Deus vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre a sua mente, sobre o seu coração, vai te renovar. E quando você chegar diante da sua classe, Deus vai te usar, vai haver esse derramamento e a sua classe vai ser renovada. É uma coisa linda você ensinar a classe e você ver a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sei que aqui a gente está trabalhando com vários grupos de várias igrejas, há os pentecostais, eu acho que é a maioria, mas há os que também não são pentecostais, são tradicionais, mas creem na presença do Espírito Santo, ou na forma de consolador, ou na forma de presença, ou na forma de fogo. O fato é que nós cremos e que ele visita ou de uma maneira ou de outra. E ele vai visitar e vai usar você para que os seus alunos sejam abençoados através da sua vida. Assim, eu entro no tópico 4, que fala sobre o perfil do professor da escola bíblica. O que é ensinar? Esse é um assunto bastante interessante. Ensinar é despertar a mente do aluno, é guiá-lo no processo da aprendizagem, é moldar vidas, motivar mudanças, tá? Então, tem gente que pensa que ensinar é você colocar uma ideia pronta, uma teoria na cabeça, dentro da cabeça de alguém. Mas não é. Até porque essa é a ideia completa, fechada, absoluta do ensino. E não quer dizer que, para todo mundo que eu estou falando, está absorvendo o ensino. Eu aqui nessa plataforma que eu estou, o stream, eu não consigo ver as pessoas com quem eu estou falando. Mas tem gente que eu estou falando que está completamente absorvida pelo que eu estou falando. Há pessoas que eu estou falando que está bebendo água, vendo televisão, levantando, olhando outra matéria, anotando alguma coisa, que está, enfim, conversando, que está
uma série de situações. Então, o ensino ele está sendo depreendido de formas diferentes. Alguns estão aproveitando 100%, outros 80%, outros subaproveitando, outros vão rever para que haja um aproveitamento maior. Existem muitas formas de você depreender o aprendizado. Então, ensinar é despertar. Alguém vai prender a atenção um pouco mais quando, de repente, um assunto chamar um pouco mais a atenção. Por isso, o ensino, a educação, ela é um processo. Mas o ensino ele vai ser bem aproveitado quando houver um despertamento na mente. Eu costumo dizer que muito interessante é quando você ensina e você vê aquele brilho no olho do aluno, quando o aluno diz: puxa, eu não tinha pensado nisso. Eu já vi isso tantas vezes, eu já ouvi isso tantas vezes, mas eu não tinha pensado nesse aspecto. Então, aquilo desperta você. Agora, o que é que eu, como professor da EBI, eu tenho que ensinar? Gente, a Bíblia por excelência. Mateus 28, 20 diz assim: ide e fazei discípulos, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então, não adianta você ensinar para o aluno a pular amarelinha, não adianta você dar um joguinho para o aluno se você não ensinar a Bíblia. Você pode fazer dinâmica, você pode dar atividades de fixação, você pode dar atividades para ele desenvolver em casa, dependendo da idade, você pode trabalhar. Vocês vão ter aula aqui esses dias maravilhosos, eu vi aqui a chamada, eu assisti ontem um pouco da live que a tia Meirinha fez. Você vai ter atividades lúdicas, de interação, uma série de coisas que vão fixar. Mas não adianta você dar essas atividades se você não tiver a palavra de Deus. Ah, vamos fazer atividade de massinha. Vamos fazer aqui, olha, você faz um leãozinho aí, faz um leão. Olha, você faz aqui a girafinha. Olha, você vai fazer o elefante. Ah, olha que bonito. Agora reunimos aqui 10 animais. Sabe por que esses 10 animais? Porque houve um tempo que os homens pecaram. Aí Deus falou com um homem chamado Noé. Chamou aquele homem para construir uma arca e chamou vários animais para entrarem nessa arca. Aí sim, a criança vai guardar que ela fez aquele animal, aí você vai mostrar o barco para ele, vai levar lá a arca, aí ele vai associar. Agora, você mandar ele fazer massinha. Ah, faz aí o bicho que você quer. Ele vai fazer um cachorro, vai fazer uma ariranha, vai fazer o rato, vai fazer sei lá o quê, e não tem propósito aquilo. Ele não vai. O que você fez na escola dominical? Ah, eu fiz uma aranha, eu fiz uma lagartixa. E você gostou? Está entendendo? Então, o que eu tenho que ensinar? A palavra de Deus. Preciso estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a base, é a minha regra cristã. Eu não posso, de novo, oferecer o que eu não tenho. Então, tempos desse, eu estava passando numa aula, num determinado lugar, e a professora da escola dominical disse assim: porque Moisés, quando estava colocando os bichos dentro da arca, aí a criancinha de 3 anos falou assim: ô tia, a arca não era de Noé? Não, a arca foi de Moisés. Aí a criança falou: mas a mamãe me falou que era Noé. Não, Moisés. Depois eu mostro na Bíblia para você. E ficou teimando com a criança olhou assim, mas falta de precisão na palavra. Você vê que a pessoa estava completamente despreparada. Então, professor, ele não pode esquecer que ele não é professor, ele não pode vestir a roupa de professor no domingo. Ele é crente, ele é cristão. Se você é cristão,
O livro que tem a sua regra de fé é a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. E aí você está desempenhando a sua chamada. E aí você vai se especializar e se aperfeiçoar naquilo ali. Orar, gente, preparo espiritual. Eu não sei se vocês que estão me assistindo aqui já viram uma criança endemoniada. Pode acontecer. Às vezes, lá na classe, uma criança fica endemoniada, tá? Não é questão de comportamento. Daqui a pouco eu vou falar de comportamento. Gente, é muita coisa para falar. Eu fico apaixonada, eu fico doida, que é muita coisa para falar. Tá? Não vai dar tempo de falar tudo, é claro. A gente vai salpicando aqui os assuntos, mas é diferente de um professor que não está preparado. Às vezes ele vai dar aula para uma classe, por exemplo, de uma criança que tem 2 anos, que o máximo de atenção que ela dá é 3, 4 minutos, essa psicologia educacional, né? E a criança, ele dá 10 minutos, ele vai contar a história, ao invés dele contar a história, ele lê. Então ele começa. Era uma vez uma moça que viveu num lugar, e aí teve um rei que mandou chamar todas as moças para fazerem parte. Vai contar a história de Esther. Aí dá 10 minutos, a criança começa a ficar impaciente. Aí ele começa: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, essas crianças estão tudo oprimidas. Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. A criança não está oprimida. Ele que não tem sabedoria, ele que não sabe lidar, ele que não conhece nada de psicologia educacional, ele que não sabe dividir o tempo da aula dele. Então, o professor, ele precisa orar, ele precisa ter o preparo espiritual para lidar com aquela classe dele, ter discernimento, ser um observador. Depois, ele precisa ter material de apoio, precisa ter revista, apontamentos pessoais. Você vai lendo a Bíblia, vai lendo a lição, você precisa fazer ilustrações, dicionário bíblico. Gente, professor de EBI também usa dicionário bíblico, né? Você vai lá contar, por exemplo, a história de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu a cidade, né? Quanto mais informação você der aos seus alunos, mais interessante vai ser. Por exemplo, você vai contar a história de Sodoma e Gomorra. Ah, Deus destruiu a cidade por causa do pecado. Às vezes a gente não quer tocar em determinados assuntos. Ah, eu sou crente, fica cheio de pudores, mas aqui fora o seu aluno escuta toda hora. Ele é afrontado toda hora. Então, você precisa, com tato, com carinho, com sabedoria, abordar certos assuntos na sua classe, né? Então, destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Sabe o que é a cidade de Sodoma e Gomorra hoje? O que tomou conta? O Mar Morto. Leva uma foto do Mar Morto. Aí você foi lá no dicionário bíblico e viu que o Mar Morto, o Mar Mediterrâneo, invadiu aquele lugar aonde hoje é o Mar Morto. Cultura geral. Então, gente, isso é muito bacana. Já há estatísticas comprovando que os alunos de escola bíblica dominical são excelentes alunos de história e geografia, principalmente quando eles vão estudar aquela parte do Egito, a parte da África, a parte onde começou a civilização, porque eles aprendem isso na escola bíblica, foi onde Moisés nasceu, o Rio Nilo. Então, isso é maravilhoso. Então, material de apoio é importantíssimo. Para quê? Para que haja um melhor aproveitamento de tempo, não pode sobrar tempo. Não vai desperdiçar tempo. E não pode faltar tempo para não deixar nenhuma atividade inacabada. O professor de escola dominical, ele precisa ter fidelidade. Vamos correr aqui. Ele precisa se manter fiel à sua vocação. Jesus, ele conhecia a matéria que ele ensinava e ele conhecia também os seus alunos. Então, às vezes, para você conhecer os seus alunos, é preciso que você tenha um tempo com eles,
converse com eles. Às vezes eu percebo que certas atividades que a gente desenvolve na igreja parece que ficaram profissionalizadas, né? E não pode ser assim. Você precisa interagir com as pessoas. Agora, interagir, deixa eu abrir um parêntese aqui, interagir não é ir para a casa do irmão, tomar café, almoçar, jantar, lanchar. Não é isso, não, tá? Interagir é você realmente se importar com as pessoas, conhecer as pessoas, né? Saber da necessidade que ela tem. Então, Jesus, ele conhecia as pessoas, ele conhecia a matéria que ele ensinava, dedicar tempo às pessoas. O professor ele tem que ser um observador, ele tem que entender quando ele está observando que tem um aluno triste, um aluno que não está. Ah, eu quero abrir um parêntese aqui, não vai ser o objeto de hoje, mas eu quero falar sobre isso porque eu tenho formação em psicopedagogia também para pessoas com deficiências, né? Com necessidades especiais. Então, você tem até que observar isso no caso de pessoas que, às vezes, têm um déficit de atenção, um aluno que tem um autismo, às vezes, ele não está acompanhando a aula, ou ele está numa certa impaciência na sala, na turma, não é nem porque ele está endemoniado, como eu falei, ou porque ele está com algum problema naquele momento. Ele tem uma deficiência, ele tem uma debilidade, ele precisa de uma ajuda, de um olhar especial, às vezes até de um tratamento médico, ou ele precisa, naquela aula, de uma atividade especial. Por exemplo, você vai dar uma atividade para pintar, se você tem um aluno que está muito quietinho, muito recluso, não gosta que ninguém encoste nele, ele é averso ao toque, ele é aparentemente pirracento, sem nenhum motivo, esse aluno pode ser um aluno autista. Então, você vai ter que observar alguns traços, de repente buscar uma orientação, e aí você vai precisar fazer uma atividade diferente para ele encaixar coisas. Eles gostam de coisa que equilibra, você vai ter que abraçar ele por trás, porque ele não gosta, de repente, de um encontro frontal. Então, são coisas que o professor observando, a gente já vai abrindo um lastro para outras coisas. Isso é muito bacana. Então, fidelidade à sua vocação. Dedicação. O que é dedicação? É zelo com entendimento. Nesse zelo com entendimento, não é só você fazer o seu melhor. Porque às vezes a gente diz, eu não estou entendendo porque que não está dando certo, eu estou fazendo o meu melhor. Só que o nosso melhor, às vezes, não é o melhor que pode ser feito. Entendeu? Então, assim, o meu melhor, entenda, o meu melhor, às vezes, não é o melhor que pode ser feito. Eu posso buscar uma técnica, posso aperfeiçoar, eu posso fazer melhor ainda, porque existe sempre um jeito melhor até do que o meu para fazer, tá? Então, é bom olhar isso, né, com carinho, ver como é que a gente pode fazer melhor. Outra coisa, paciência, tá, gente? Não dá para a gente ser professor de criança sem paciência. E às vezes você pode pensar que não tem paciência, mas a paciência ela é uma coisa que precisa ser trabalhada, tá? Paciência é um fruto do espírito, tá? E a gente precisa trabalhar na nossa vida, né? Aqui eu quero me lembrar de uma situação quando eu fiz o seminário, eu tinha 18 anos, long time ago, tinha 18 anos. E eu trabalhava, nessa época, com jovens e adolescentes. Eu tinha passado um período pequeno com juniores, né? Com juniores. Já uma classe maior e tal. Mas com criança bem pequenininha,
3 a 5 anos, por aí, assim, 6 anos, eu não tinha trabalhado ainda nessa época. E eu tinha que fazer estágio numa denominação diferente da minha, numa igreja que eu não conhecesse, que eu não tivesse nenhuma experiência. E aí eu procurei uma igreja e, chegando lá, eu conversei com o pastor. Eu disse, pastor, eu preciso fazer um estágio, mas não falei em área nenhuma. Preciso fazer um estágio e queria conversar com o senhor, porque o senhor sabe que eu sou da Assembleia de Deus e eu precisava fazer um estágio aqui. Aí ele falou, a senhora trabalha com o quê? Aí eu enchi a boca, né? Eu falei, eu trabalho com jovens, adolescentes. Ele tinha um grupo enorme de jovens e adolescentes. Eu falei, poxa, vou trabalhar com jovens e adolescentes, mas não são da minha igreja, é uma coisa bem diferente e tal. Aí ele falou, tá bem, irmã, eu vou orar essa semana e semana que vem a senhora vem que eu vou colocar a senhora para trabalhar. Ele também tinha um grupo de crianças bem grande. Quando eu cheguei na outra semana, ele me disse assim, irmã Cláudia, já tem um lugar para a senhora trabalhar. Aí eu digo, pastor, aonde que é? E eu achava que eu não tinha paciência com criança pequena. Ele me levou lá atrás da igreja, tinha um anexo, e ele falou, olha, aqui ficam as nossas classes especiais que a gente recebe crianças de fora. Aí eu disse, de fora como? Eu disse, olha, as nossas crianças, a metodologia que eles trabalhavam naquela época. Gente, isso tem 30 e tantos anos, tá? As crianças da igreja têm uma classe que fica aqui num determinado lugar e aqui ficam as crianças da comunidade, porque elas precisam receber um ensino diferenciado. Aí eu disse, ok, pastor. Então vou levar a senhora para conhecer a classe que a senhora vai dar aula aqui com as irmãs. Gente, quando eu cheguei lá, eram as crianças da comunidade, as crianças assim, tudo de nariz sujo, os menininhos sem camisa, né? Mas sujo, sujo, fedia aqueles cabelos embolados, assim. E a igreja era uma igreja muito chique, sabe? E aquele negócio, as crianças, mas xingavam cada palavrão. Imagina, eu crente pentecostal naquele tempo de coque, manga aqui, e as crianças xingavam cada palavrão enorme. Eu olhava aquilo e dizia, Jesus, misericórdia, que boca é essa? Senhor da glória. E aí estava perto do Dia dos Pais. Perto do Dia dos Pais, iam fazer uma homenagem para os pais. Justamente no Dia dos Pais, a tia que ajudava, que ia ser na outra semana, faltou. E eu falei assim, como é que eu vou fazer com essas crianças? Eu falei, já sei. Aí cheguei para o primeiro e falei, vamos conversar aqui sobre o papai. Aí virei para o primeiro e falei assim, ô meu amor, vem cá, me fala do papai. Cadê o papai? Como é que é o nome do seu papai? Aí ele, fulano de tal. Aí eu dizia, e o que seu papai faz? Ele, papai foi assassinado. Eu, foi. Aí, vamos mudar de assunto. E você, meu filho? O papai tá preso. E você, meu filho? Eu não tenho pai. Eu digo, Jesus, o que eu vou fazer com essas crianças? Aí comecei a cantar, canta daqui, canta dali, canta de lá. Olha, eu sei que foi um desespero. E aí eu comecei, aí começou uma briga. Um se embolava no outro e xingava, e xingava. Jesus, teu nome tem poder, Jesus tem poder, Jesus me ajuda. Foi um desespero tremendo. E aí eu comecei a orar, eu comecei a buscar, na época, com a PEC, cursos, aquela coisa toda, e eu peguei um amor por aquelas crianças, e eu tinha que ficar ali 6 meses, eu acabei ficando 1 ano, e aprendendo, e eu achava que eu não tinha paciência, mas o amor que surgiu no meu coração, e depois disso, Jesus foi me dando experiências, porque era um preparo para eu trabalhar em outros lugares, nos anos que vinham à frente, o que Jesus tinha na minha vida. Então, eu quero dizer para você também, sobre a paciência, que o que Jesus te der na sua mão, se aparentemente não for o que você quer e que você espera, a Bíblia diz para você não rejeitar
Eu estou falando isso aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Não rejeitar o que Deus der na sua mão, porque Deus pode estar te preparando para algo maior, aleluia, para algo tremendo, para um campo missionário. Deus pode estar querendo te dar um bairro, Deus pode estar querendo te dar um município, Deus pode estar querendo te dar um estado, Deus pode até estar querendo te dar um país na tua mão, mas é necessário que você seja provado e a sua paciência seja exercida, porque só pode ser aprovado aquele obreiro que for provado no fogo. Então, exercite a sua paciência. Outro, seja pontual. Eu já estou terminando aqui, senão a irmã Meirinha vai me pegar, não, eu não volto mais, ela não vai me deixar mais voltar. Estou quase acabando. Pontualidade. O professor que chega atrasado, ele causa instabilidade na classe. Então é preciso você chegar na hora. Eu já não estou dando esse exemplo aqui hoje, terminar na hora. Há professores que não se preocupam com isso, eles não programam a aula, ainda acha que todo mundo está gostando, ainda acha que todo mundo está gostando quando passa do horário. Como é que vai ser o aprendizado? Aprender é o ato de adquirir conhecimento, refletir, modificar comportamentos, vivenciando o que foi ensinado. Então, o que é aprender? A pessoa vai depreendendo aquilo que foi falado e aí demonstra isso mudando o seu comportamento. E aí eu quero falar para vocês sobre as 3 ciências do aprendizado. A primeira é a didática, tá? A didática é a arte de ensinar. Então, a ênfase da didática está na ação do professor, tá? A didática engloba o método e a metodologia. O método é a técnica em si, e a metodologia é a forma como o método vai ser aplicado. Aí o professor, ele se valendo do método e das técnicas adequadas, o que vai acontecer com esse aluno? Ele vai ter interesse porque ele vai se sentir motivado, ele vai gostar, ele vai sentir necessidade, ele vai ver fazer, ele vai fazer, ele vai repetir, ele vai investigar, ele vai crer, ele vai receber atenção, ele vai orar, vai confiar no Senhor. Então, essa é a didática. A didática é a arte de ensinar, é o professor agindo diretamente através das técnicas adequadamente aplicadas. A pedagogia, enquanto a didática volta para o ensino, propriamente dito, a pedagogia ela trabalha com a educação. A educação, já dizem os grandes educadores, e meu pai, quero fazer menção aqui à memória dele, eu perdi meu pai tem um mês, né, de Covid, foi um momento muito difícil, e meu pai foi um grande mestre, um grande professor, um grande educador, e é uma frase que ele repetia constantemente. Educação é um processo, né? Então, ela vai acontecendo gradativamente. Então, para que ocorra o ensino através da pedagogia, essa palavra educar significa conduzir para fora. O que educar fala com a gente? Gente, a palavra igreja significa chamados para fora, eclésia. E a palavra educar significa conduzir para fora. Olha, pensa um minutinho aí, faz uma analogia disso aí, vê se... Obrigada pelos sentimentos quem está me mandando aí, né? É difícil, mas a gente tem que passar por isso, né? É só Deus. Orem pela minha família, eu peço, tá? Pela minha mãe, principalmente. Conduzir para fora é educar. E igreja é chamado pela fora. Quem que está caindo de sono aí? Acorda aí, irmã, em nome de Jesus.
Tem alguém que está caindo de sono aqui. Desperta aí, irmã. Acorda aí em nome de Jesus. Irmã Ose. Lá já é 11 horas da noite. O que acontece com isso? Você está trazendo a pessoa para fora daquilo que ela tinha formado na mente dela. O Albert Einstein, uma vez, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: põe uma ideia dentro da cabeça de um homem, de um ser humano, e nunca mais a cabeça dele vai ter o mesmo tamanho. Olha que coisa interessante. Quando alguém coloca uma ideia nova dentro da sua cabeça, você começa a pensar e aquilo traz mudança, sua cabeça dilata, sua ideia dilata, você começa a pensar coisas novas, você tem uma prospecção diferente a respeito da vida, de certos assuntos. Então, quando você educa, usa a pedagogia, usa o processo de transformação, a pessoa começa a ser conduzida para fora daquilo ali, ela começa a evoluir. A andragogia não é o nosso caso aqui, né? Porque a gente está trabalhando mais com educação de criança, tá? Mas é a arte de ensinar adultos, a andragogia, através da compreensão dos aspectos psicológicos, biológicos, sociais. O professor passa a ser um facilitador da aprendizagem. Ele usa a experiência do adulto e ele trabalha a forma de ensino adaptando a experiência. Aí a gente usa mais para idosos, pessoas mais experientes, quando você quer dar o curso, então você vai adaptando a experiência das pessoas àquilo que você precisa ensinar para elas, tá? A eutagogia promove o aprendizado através da reflexão pessoal, fazendo a interação com o aluno através, valorizando as experiências, né? Então, você usa o aluno. Isso aqui tem mais a ver, gente, com construtivismo, né? Quem é professor aí sabe que é uma nova forma das pessoas educarem modernamente, né? Tem gente que é muito a favor, tem gente que é contra. Então, você tem o professor, mas o aluno vai construindo ideias. Dentro do nosso ensino aqui, a eutagogia não é muito interessante. A gente precisa mais da didática e da pedagogia, porque você precisa ter a palavra de Deus como seu norte, como a tua base, e desenvolver, chamar o aluno para fora e entender que a Bíblia, ela é um livro moderno, é um livro sempre atual, não é um livro antigo. Quando você vai contar a história de Esther, a menina precisa entender que ela não vive hoje, aqui no Brasil pelo menos, ela não vive numa monarquia, ela não vai ser uma rainha, ela não vai ser uma princesa, mas ela precisa entender que ela pode sair de uma situação onde ela vive num submundo, aonde ela vive numa situação sem expectativa, e ela, pela sabedoria, pela graça de Deus, ela pode ascender a uma outra situação. Ela pode ser chamada, ela pode ser escolhida, e ela pode brilhar profissionalmente, ela pode ser um vaso, pode ser escolhida por Deus, ela pode ser um instrumento. Eu tenho até uma atividade lúdica que eu faço um evangelismo na rua com as crianças, e que uma das atividades é a coroa de Esther, onde as meninas tentam acertar um círculo numa garrafa que tem a Esther desenhada, né, as princesas desenhadas, e a gente vai ministrando a mudança de vida daquelas crianças que conhecem a história de Esther e querem receber Jesus. Jesus ainda transforma vidas, transforma futuros, tá? Agora eu quero falar sobre as leis do ensino e da aprendizagem. Estou quase acabando. O que acontece sobre as leis do ensino e da aprendizagem? A gente precisa entender que a gente aprende de 3 formas: crianças e adultos, tá bom? A gente aprende através de uma relação emocional, a gente aprende através de uma relação racional e a gente aprende através de uma ação psicomotora. O que é isso? Relação emocional. Você trabalha, você conta uma história, especialmente quando você trabalha com
a criança, você faz uma modificação na voz, no trejeito, você usa gestos, você vai usar visuais. Vamos passar o visual daqui a pouco. Então, quando você trabalha, você fala, tal, você está trabalhando aí o emocional, né? Porque a criança precisa disso. E por que não dizer o adulto também? Né? Você precisa variar aqui o tom da voz, você precisa, em determinado momento, ilustrar, você precisa gesticular, às vezes você precisa usar um quadro. Numa live é mais difícil, mas quando você está, por exemplo, ao vivo, e a cores, né, vamos dizer assim, você vai ter aqui um painel, você vai ter, enfim, uma série de outros recursos que você vai poder utilizar. E daí que você está trabalhando com a emoção. Quando você já começa a contar a história propriamente dito, você está trabalhando com o racional. O cérebro vai decodificando o ensino. De acordo com aquilo que você vai falando e vai usando, que é o colorido, você também está administrando a história. Vai acontecendo o quê? Uma associação daquilo que está sendo falado com aquilo que está sendo visto. Então, você tem a emoção e você tem a razão. E tem a ação psicomotora, vai passar pelos sentidos: a visão, a audição, o paladar e o olfato. A gente só não pode trocar na hora. Mas o que é isso? É o fazer para poder fixar. Então, sempre. Mas eu posso fazer isso só com criança? Não. Se você vai trabalhar com adulto também, eu dei a última classe que eu peguei há algum tempinho agora, não tem tanto tempo, mas também não tem pouco tempo. Eu trabalhei com uma classe de pessoas idosas, pessoas mais velhas. E essas pessoas também é uma forma, porque as pessoas estão com a mente cansada, o idoso, ele tem alguns lapsos de memória, ele não precisa necessariamente ter o Alzheimer, né? Mas ele tem um cansaço que é natural, a degeneração que a gente vai sofrendo com a idade. Então, para você fixar alguns ensinamentos, você precisa usar visuais, coloridos, atrativos, exercícios. Então, você usa a palavra que você vai falar, que é o racional, ele vai raciocinar. Você usa o colorido, você usa o visual, você usa ilustração, você vai lidar com o emocional, e você tem que fazer alguma atividade de fixação, porque você está usando a atividade, a ação psicomotora. Essas são as 3 atividades que você usa sempre que você vai ministrar um ensino para alguém. Então, com as crianças não pode ser diferente. Por quê? Porque você guarda 10% só do que você lê. Você guarda 20% do que você ouve. Você guarda 30% do que você vê. 50% se você juntar a visão e a audição. 70% quando você discute os assuntos. 90% quando você vê, ouve, fala, aplica, faz. Por isso que numa aula a gente precisa conjugar os diversos tipos de ensinamento. A gente também aprende pela inspiração divina e pela revelação de Deus, que é a ação do Espírito Santo. Métodos de ensino, a gente tem os tradicionais, né, que é a preleção, que é o método que eu estou fazendo aqui, método de pergunta e resposta, que é o método socrático, discussão, audiovisual, narração, que são as histórias, leitura, tarefa, método demonstrativo, que é ensinar fazendo. A gente tem que causar a impressão, que é a mente e o coração do aluno, você vai deixar impresso lá o que você ensinou, e a expressão, que é expressar-se educativamente. E você tem os métodos modernos, que é a dramatização, trabalho em grupo, brainstorm. Eu não sei se todos conhecem essa expressão. Brainstorm é uma tempestade de ideias, né? Você pega um quadro branco ou alguma coisa assim, e eles vão colocando ideias sobre um determinado assunto.
né? Você vai falar sobre um assunto e aí o que você acha desse assunto? Joga um monte de ideias ali e dali então você recolhe e vai enxugando. Sempre que você pedir para se lançar ideias, as coisas não podem ficar ao léu, né? Você tem que ter uma resposta final, você tem que ter uma resposta bíblica. Outra coisa que eu me lembrei, nós não podemos viver de opiniões, tá? Professor de escola dominical, professor, na sua opinião, essa menina, por exemplo, vou jogar um assunto polêmico aqui, essa menina que fez o aborto de 10 anos, deveria ter feito ou não deveria? Nós não temos que ter opinião pessoal. A nossa opinião, a opinião do crente, tem que ser opinião bíblica. Se você não tem uma opinião bíblica, é porque você não conhece a Bíblia o suficiente. Então, me desculpe, você tem que procurar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a lei, você tem que fazer uma imersão de conversão de Bíblia para compreender as coisas, ter o caráter de Cristo em você, para você emitir um parecer bíblico, ok? E aí sim, você tem que emitir parecer. Ah, na sua opinião, o senhor acha que isso, o senhor acha que aquilo, o senhor acha que aquilo outro. Nossa opinião tem que ser a opinião cristã, né? Porque se a gente não tiver maturidade cristã, se nós não tivermos o caráter de Cristo, nós vamos emitir opiniões vãs, antibíblicas e heréticas. Crente não vive de opinião pessoal, ok? Professor terá êxito quando ele usar métodos adequados, estiver preparado, for idealista, for idôneo, for alinhado, asseado. Gente, professor porco não dá certo, tá? Professor de bafão, fedorento, unha suja, sem tomar banho, com CC, não rola. Tá? Não rola. Então, o professor tem que estar alinhado, asseado. Você não precisa estar calçado com Lobotan, sei lá o que mais, foi a primeira coisa que me veio aqui na cabeça. Mas você precisa estar limpo, né? Alinhado, direitinho, asseado. Outra coisa, gente, partir do nível do conhecimento dos alunos e não do seu, tá? Aí você chega lá, meus queridos alunos, eu queria falar com vocês sobre as 3 leis de Newton. Eu queria falar sobre as 3 leis de Newton com vocês. Eu queria falar sobre a teoria da relatividade, né? Não, você tem que ir na linguagem dos alunos. Aí você vai ver aquele aluno que às vezes sobressai um pouco mais, até porque você tem aluno que gosta de te experimentar. Então você tem que entender que você está dando aula para a classe e não para aquele aluno, entendeu? Então você tem que estar ali sempre preparado para a sua classe, né? Aquele aluno que for sobressalente, alguma coisa a mais, então você chama ele à parte, explica para ele, porque senão a sua classe perde o interesse no global, porque a sua classe não vai acompanhar. Tem professor que ele acaba se perdendo, né? E ele acaba dando aula para uma pessoa, né? O nosso olhar ele tem que ser para a classe. Material didático adequado, objetivos definidos. Ah, e a última coisa, tem muita coisa, mas eu tenho certeza que ao longo dessa semana os outros irmãos irão falar. Eu sei que o pessoal colocou aqui que tem gente que pega aluno para ajudar e tal. Então, tem muita gente que vai responder sobre isso, né? Aqui é mais um geralzão. E eu quero, então, encerrar aqui o assunto: crescimento físico, crescimento mental, crescimento social e crescimento espiritual. Então, nossos alunos e o que Deus espera de nós. Crescimento físico, cada um vai ter
não depende de nós. Cada um vai ter, isso é genético. Crescimento mental. Isso vai fazer parte da personalidade dele, do caráter, do meio onde ele vai ser criado e educado. Só que quando eles estiverem conosco, recebendo ensinamento, é atribuição nossa, é vocação nossa, é chamado nosso fazer parte, fazer com que a mente deles seja despertada para as coisas espirituais. O crescimento social, a mesma coisa, né? Eles serem servidores da casa de Deus, servir ao próximo, amar a Deus, serem bons cidadãos, serem bons brasileiros, bons estrangeiros, aonde eles estiverem servindo a Deus, que eles sirvam de coração. E o crescimento espiritual, que sejam crentes de verdade. Eu quero louvar a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Quero agradecer a todos vocês que tiveram paciência de estar comigo aqui até agora. E quero